Nesta vida, quem é que de ti cuida bem? Nos perigos, nas lutas, me guarda também. Ele me ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando triste no mundo, sem consolação, desprezado, sem ter quem me estende sua mão, para o céu alguém me conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando fraco me encontro, sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Nos perigos, nas lutas, me guarda também. E me ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando triste no mundo, sem consolação, desprezado, sem ter quem me estende sua mão, para o céu alguém me conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando fraco me encontro, sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe o irmão Clodoaldo pela disposição de ajudar, né? Quando o irmão Clodoaldo está aqui, eu fico corajoso para cantar. Ele tem essa disposição. Deus continue o abençoando. Nós vamos iniciar hoje, irmão, esse assunto sobre casamento. Assunto muito importante, tá? A gente já tem ouvido muito sobre casamento com o nosso pastor, série Casamento Compartilhado, sem contar nas mensagens do profeta, que ele fala tanto sobre o assunto, né? Muito bom, é muita matéria, e aqui a gente vai ter assim, um aconselhamento, relembrar alguma experiência, tocar alguns tópicos, né? A gente não vai esgotar o assunto, a gente nem tem quinhão para isso, né? A gente não tem nem esse conhecimento para esgotar o assunto, e nem se a gente quisesse, a gente não teria tempo, porque assunto de casamento a gente aprende a vida toda e a gente vai morrer sem saber tudo, porque a gente, cada dia no casamento é uma nova experiência, é um novo conhecimento, um novo aprendizado, sempre vai ser assim. Então, nós já passamos aqui pelo namoro, já passamos pelo noivado, tivemos 2 escolinhas aí sobre noivado, e agora a gente vai ter sobre casamento. Acredito que algumas escolas. Abençoe, irmão Gustavo. Então, peço a paciência dos irmãos, porque fica às vezes meio maçante assim, a gente fica tomando várias escolas por causa do assunto. É muito importante, a gente fica com temor de passar por cima de alguma coisa muito importante, né? Então a gente vai tocando em algumas coisas, tem algum tópico aqui sobre as etapas do casamento, fiz algumas anotações aqui, as adaptações, companheirismo, a comunicação no relacionamento, a parte aqui sobre o tópico de doação, autodoação, e vai ter mais, né? Então vai ser bastante tópicos, a gente vai tudo trazendo sempre um parágrafo, uma participação aqui na mensagem, na Bíblia, e a gente junto vai aprendendo, tá bom? Vocês não estão casados, mas vocês vão casar, né? E vão casar, vão ter uma etapa sem filhos, vão ter com filhos pequenos, vão ter com filhos adolescentes, né? Depois esses filhos vão precisar ser instruídos para o casamento, e tudo que a gente recebe uma vez de coração aberto, acerca da palavra, acerca da mensagem, isso fica guardado. Quando a gente mais precisa, Deus traz aquilo à cena para nós, vivifica para nós. Eu falo porque desde o tempo do saudoso pastor Daci, tudo que a gente ouviu até hoje,
né, Deus tem guardado o nosso coração. Destaques e cultos lá de 2006, 2007, a gente ainda guarda isso no nosso coração, tá bom? Então eu peço a paciência dos irmãos e agradeço já a presença de vocês. A gente sabe que tem um grupo aqui que é fiel na presença aqui da escolinha. Então Deus nos abençoe. A gente não está tendo a escolinha tão participativa por conta do assunto. Se eu perguntar aqui sobre casamento, eu acredito que ninguém vai se manifestar, falar nada, por conta da falta de experiência, né? Então a gente vai junto aprendendo, tá bom? Vamos, irmãos, nos colocar de pé. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22. Vamos até o 33, até o final do capítulo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pelo registro na sagrada palavra do Senhor, que nesta manhã podemos ler, relembrar, aprender, ter esse conselho da parte do Senhor, essa advertência da parte do Senhor para nós. Pedimos, ó Pai, sabedoria nesta hora, para que cada palavra tenha o real sentido nas nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. Sabemos que não é fácil nós chegarmos até aqui, tendo em consciência os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados, mas temos nesta hora também, além da acusação do diabo, temos a nosso favor o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos coloca perfeitos em Tua presença. Isso nos consola e isso nos conforta, Pai, nesta hora. Pedimos a direção nesta manhã, não somente a nós aqui, mas ao nosso pastor durante nossa escola dominical. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pois bem, irmãos, essa escritura aqui, ela é alvo de muito ataque no meio denominacional, no meio do povo que não crê, porque dizem que é uma escritura machista, né? Então, sem extremismo nenhum, sem se embaraçar de forma alguma, nós reconhecemos isso como crentes na palavra, crentes na mensagem, esse lugar de honra da mulher no casamento, né? Sua sujeição ao marido é como a igreja está sujeita a Cristo. Cristo não faz da noiva um capacho, né? Mas pelo contrário, faz um lugar de honra para ela, como um membro honroso, né? Sendo ela o corpo e ele a cabeça.
Da mesma maneira, o marido honra a sua mulher, sendo ele a cabeça e ela o corpo, formando assim o seu lar, formando assim o casamento, formado dele e dela, homem e mulher. Casamento, união solene entre duas pessoas de sexos diferentes, com legitimação religiosa e ou civil. Então, aqui está o significado da palavra casamento ou matrimônio, né? União solene entre homem e mulher, né? A gente tem esse princípio, né? Hoje, perderam o sentido do casamento. Eles usam aí para essa linha do homoafetivo, casamento também, mas a gente tem esse princípio. O casamento é entre o macho e a fêmea, para a reprodução. Qualquer sentido da natureza animal você vai encontrar isso. Para a reprodução é homem e mulher, né? O macho e fêmea. Então, no casamento, homem e mulher. Matrimônio, união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família. Então, veja, é base, casamento é base para a família, está estabelecendo o alicerce para a formação da família, do lar, né? Vão ter o tempo sem, depois vão vir os filhos e assim por diante. Você vai construir o seu lar, você vai orientar, você vai aprender, enfim. Gostaria de ler com os irmãos também Gênesis, capítulo 2. E a gente vai caminhando sem pressa, porque a gente corre o risco de pular alguma coisa. Capítulo 2 de Gênesis, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou, em outra tradução, que lhe assista, que lhe ajude, que colabore, que contribua. Deus fez da mulher uma ajudadora para o seu marido, para o homem. Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, da parte do homem, da costela do homem, Deus tomou e criou a mulher. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. A princípio, o profeta de Deus diz: Deus criou o homem e a mulher co-igual, com igualdades, né? Da forma igual. Mas devido à queda, o engano da serpente, a mulher caiu, com isso o homem caiu, ela enganou o homem, a serpente enganou a mulher enganou o homem. E por conta disso, Deus definiu que a mulher seria submissa ao seu marido, o marido seria o cabeça. Então, desde então, a mulher recebeu essa submissão, tendo por cabeça o marido. Então, isso não é coisa da cabeça do irmão Branham, isso é Bíblia, né? Sem tonteria nenhuma, sem extremismo nenhum. Também vamos ler juntos Mateus, Evangelho segundo São Mateus 19. São alguns capítulos que falam sobre casamento, como Romanos, aliás, 1 Coríntios capítulo 7, vai falar sobre casamento também. Nesse 19 aqui também fala sobre casamento. Versos 5, 4, 5 e 6.
Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E diz: Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne? Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você veja que sociedade é essa? Não mais dois, mas um só. A partir do momento que se casam, não são mais dois, é um só. Pensam igual, pensam da mesma forma, concordam nos assuntos, né? Então, assinaram um contrato. Vamos lá para o nosso assunto aqui. O casamento é uma das instituições mais antigas de Deus para o homem. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 2. Tendo seu registro no Jardim do Éden. Com isso mostrando a grande importância que tem para a vida humana. Então Deus deu essa importância, essa ênfase no assunto casamento. Então não é coisa que nenhum pastor, nenhum padre e ninguém instituiu. Foi Deus que instituiu o casamento, formação do lar. Deus que ajuntou o homem e a mulher. Haja visto que ele tirou a mulher do homem. Tudo isso, irmãos, apontando para o espiritual também, Cristo e a igreja. A igreja é tirada de Cristo. Do Calvário saiu a igreja, noiva, então ela é parte dele. Esta união para um casal cristão não é apenas de duas partes, mas sim de três partes importantes. Se nós analisarmos direito, certinho, pela luz da Bíblia, luz da mensagem, nós vamos ver que não são apenas duas partes juntas. Não é só o homem e a mulher, mas três partes importantes, sendo o homem, a mulher e Deus. E se Deus não estiver no casamento, aquilo dificilmente vai ter sucesso, vai prosperar. Então Deus tem que estar no quadro, Deus tem que estar nesse casamento, nesse relacionamento. Deus abençoe, irmão Lucas. Então, sendo Ele, Deus, o sustentáculo desse relacionamento por todo o tempo. Então vai passar lá 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos casados. Então Deus tem que estar no quadro para dar paciência, para dar compreensão, para estar no relacionamento, trazendo respeito recíproco dos dois lados. Então, vamos abordar alguns tópicos nesse estudo, nessa escola. Vamos abordar alguns tópicos, sabendo que será impossível atingirmos todos os assuntos em relação a casamento. Mas vamos aprender alguns tópicos juntos, alguns conselhos trazidos pela Bíblia Sagrada e pelo profeta de Deus. É muito importante ter seu coração aberto para receber a orientação de Deus a seu favor. Porque não adianta de nada a gente vir aqui na nossa escola e a gente não ter o coração aberto para receber o que está sendo pregado, está sendo ensinado. Mesma coisa a gente vir no culto e a gente não querer receber nada. Porque tem duas formas de a gente sair do culto, ou melhor ou pior. Quando a gente vem e não quer receber, a gente fica censurando, a gente fica reprovando o que está sendo dito, a gente sai pior. A gente sai com condenação sobre a gente. Então, já que estamos aqui, nosso tempo já foi tomado aqui com a nossa escola, já estamos aqui, então vamos tomar nossa atenção para o assunto. Vamos procurar receber, aprender alguma coisa. É a mesma coisa lá na escola. Vocês que vão ainda na escola, são 4 horas, são 5 horas dentro da escola, às vezes até mais, né, irmã Melissa? Tá estudando até a noite às vezes, né? De tarde até a noite. Então é horas ali. E olhando para frente do professor, olhando para frente do computador, já que estamos ali, vamos tomar atenção, vamos ouvir, vamos aprender alguma coisa. Porque senão o tempo é perdido, né? E quanto mais nas coisas espirituais, se viemos à casa de Deus, vamos ouvir, vamos ter atenção, vamos aprender, vamos receber, né? Na hora de orar, ore, né? Na hora de se pôr de pé, não ignore, se coloque de pé.
respeite, reverencie a palavra, quando está sendo pregada, se você pode, se não está tão cansado, não trabalhou a noite toda, né? Fique atento, não durma, né? Então é um conselho geral para todos nós. Mas veja, ter o coração aberto para receber a orientação de Deus a seu favor, pois Ele sempre está disposto a ajudar aquele que aceita ajuda. Deus sempre está disposto a nos ajudar. E vamos analisar juntos essa expressão do profeta na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 65. Essa mensagem, Escolhendo uma Noiva, 65. Acredito que eu já li aqui com os irmãos, mas é muito importante. É o ponto de partida nesse assunto aqui, casamento. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que lhe poderia dar. E eu não sabia disso, mas é uma revelação. A melhor coisa que Deus pode te dar depois da salvação é uma boa esposa, moço. Para a mulher também, um bom companheiro, um bom esposo, né? Então é a melhor coisa que Deus poderia te dar depois da salvação é um bom companheiro, uma boa companheira. Ontem nós ouvimos o pastor pregando, ele tocou nesse assunto. Quando Deus chama um homem para o ministério, Deus chama também a sua esposa, porque os dois são um. Nós ouvimos aqui já na Bíblia, os dois formam um. Então quando Deus chama um, Deus chamou os dois, chamou aquele casal ali, lógico, cada um na sua posição. Mas veja, quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que lhe poderia dar, com exceção da salvação. Veja como Deus valoriza a união do sagrado matrimônio para nós. Nos faz lembrar o que o Provérbios, capítulo 18, 22 diz. Livro dos Provérbios, capítulo 18, 22. O que acha uma mulher, esposa, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor, quer dizer, alcançou uma bênção de Deus. Então escolher ou achar, nós já tocamos esses tópicos aqui no tema namoro, tem que ter Deus no quadro, tem que ter discernimento, tem que ter oração, muita oração, pedir a Deus direção, porque o que acha uma mulher, uma esposa, uma boa mulher, uma boa companheira, acha uma coisa boa e alcançou a bênção do Senhor, a bênção de Deus. E também Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins. O casamento é o início oficial do lar, perante a sociedade, perante a igreja, perante Deus. A igreja serve como um testemunho. Quando vocês forem ao altar, diante do pastor, a igreja vai ser a sua testemunha. Seus votos estão sendo dados ali, e é uma coisa muito sagrada. O pastor vai perguntar então, se você aceita ele como seu legítimo esposo, se você aceita ela como sua legítima esposa, né, seja na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, assim por diante. Quando você fala assim, você está confirmando o voto que você já fez no noivado, mas agora diante da igreja, diante do pastor, oficialmente está casando, inclusive diante da lei do nosso país, né? Estão casados pela lei, estão casados perante Deus. Então é um voto sagrado, não deve ser rompido, não deve ser quebrado. Não existe divórcio, com algumas exceções pela luz da Bíblia, da mensagem, mas a gente trata de uma forma geral. O casamento é um só, é um tiro só. Então você não deve fazer isso de forma leviana, de forma irresponsável. Tem que ter muita responsabilidade, muito compromisso. É um voto sagrado, né? Então veja,
ambos se dão em um compromisso perante as testemunhas, firmam as partes, fazem uma aliança, fazem seus votos, assumem suas responsabilidades e os seus compromissos. Todo casamento vai ter responsabilidade, vai ter compromisso. Tá? Então, por isso que a gente tem que estar maduro a ponto de receber o casamento de fato, como ele é. Porque vai ter compromisso, vai ter responsabilidade, tem voto nisso. Deus está naquilo, não pode ser rompido. Esse momento é de muita alegria, mas deve ser de muita sobriedade também, reconhecendo que o casamento não é um caminho florido, tá? Não é um caminho florido, não é um mar de rosas, mas não é uma coisa, não é só espinhos também, né? O casamento, às vezes a pessoa acha que vai ser sempre as mil maravilhas, né? Não, vai ter suas altas e baixas, vai ter seus momentos de dor, vai ter seus momentos de tristeza, de angústia, né? Mas ali está o companheiro que Deus colocou ao seu lado para te ajudar. Ali está a companheira para te amparar, para te ajudar, para te orientar também. Então, onde tudo será maravilhoso, não é um caminho florido onde tudo será maravilhoso, encantador, mas ambos estarão dando um apoio um ao outro nos momentos mais difíceis da vida. Deus colocou a mulher como ajudadora, adjuntora, auxiliadora para o homem. E o homem está ali para ajudar a mulher também em todos os momentos. O casamento depende muito da doação de um para com o outro, né? Você vai ceder muitas vezes os seus direitos, se é que a gente tem, você vai ceder para descer no nível do outro, para ajudar o outro, para não ter atrito, para aquele casamento seguir adiante, sendo um casamento bem sucedido. Então, ambos estarão dando apoio um ao outro nos momentos mais difíceis, de tristeza, de doença, de consolo, de compreensão. Vai ter momentos de compreensão, vai ter momentos de mostrar respeito, de mostrar companheirismo. Olha, estou do teu lado, pode contar comigo, estou aqui. Quer ver um momento muito próprio para isso aqui, um exemplo? É o momento onde a mulher vai ter os seus filhos. Ela vai ficar gestante, ela vai ficar 9 meses, numa fase muito frágil, e vocês, irmãos, vão dar essa ajuda, esse apoio, vão ser um companheiro de fato para elas. E na hora mais difícil, na hora do parto, que ela vai estar numa fragilidade extrema, aí está o companheiro para estar do lado dela. Acabou de ter o neném, o companheiro está ali para ajudar. Então vocês vão ter essas experiências, mostrar o respeito nesse tempo, companheirismo, mostrar o amor, mostrar que o verdadeiro amor é o combustível para atravessar e vencer todas as barreiras. Então a gente sabe que os problemas vão surgir, mas enquanto houver o amor verdadeiro no casal, eles vão vencendo todas as barreiras. Com a presença de Deus no seu casamento, as tempestades virão da mesma forma. Então a gente se engana achando que vai casar, não vai ter tempestade. Vai ter tempestade. Todo casamento tem as suas tempestades, tem os seus problemas, tem os seus obstáculos, mas eles são feitos para serem vencidos, tá? Então as tempestades virão da mesma forma, mas vocês terão sempre a certeza que vencerão todas as provas e dificuldades, e a jornada se torna prazerosa com a companhia divina. Então o casamento o mundo inteiro tem. Casam-se, dão em casamento, mas a diferença
de um casal cristão para um casal não cristão é que os dois lados aí vão sofrer os problemas, as dificuldades, as batalhas, mas um está com a presença de Deus no íntimo da união, no casamento, e o outro não tem. Então, qual que é a tempestade mais agradável de se passar? Com a presença de Deus ou sem a presença de Deus? Com a presença de Jesus no barco ou sem a presença de Jesus no barco? Então vão casar na igreja, vão iniciar também um casamento, uma vida de espiritualidade juntos ali, porque depois que vocês casam, vocês vão estabelecer o seu lar, o seu culto doméstico, seus devocionais, sua oração matinal ali, ou no encerrar do dia, sua leitura. Vão começar a vir frequentar o culto juntos. Vocês vão formar o cerne acerca das coisas espirituais, a estrutura do seu lar no casamento. Então vocês vão ter isso também. Agora, se Deus está no quadro, tudo vai se tornar agradável, né? Acho que a mãe do pastor Joaquim tinha uma frase assim: com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Ele me ajudar, tudo irá bem. Tudo vai dar certo, né? E é uma verdade mesmo. Com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Deus está no quadro, se Deus está nesse casamento, nós vamos até o fim. Ele vai nos dar condição de sustentar isso até o fim, esse voto sagrado. Então Deus na frente, Deus no quadro. Então veja, todas as provas e dificuldades, se Deus está no quadro, essa jornada se torna prazerosa. O profeta faz uma consideração importante sobre casamento na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 15. Eu vou ler já para nós encerrarmos. O profeta diz assim, que outro dia um jovem perguntou a ele: irmão Brana, pensa você que eu devo me casar com certa jovenzinha? E o profeta disse: quanto você pensa dela? E ele respondeu: irmão Brana, eu a amo tanto. E então eu disse a ele: pois se você não pode viver sem ela, então casa. Porém, se é possível viver só, então não te cases. Porém, se você vai morrer sem ela, é mais conveniente casar-te. Então, se esse amor está no seu coração, você reconhece, é o amor verdadeiro, ela é a minha eleita, é o meu eleito, então casa-te. Paulo disse assim: melhor seria se não casassem, ficassem como eu mesmo, né? Mas isso não é para todos. E ele ordenou, recomendou o casamento. Parágrafo 19. O que eu estava procurando dizer era isso: se você a ama tanto, agora, antes do matrimônio tudo está bem, antes de casar tudo vai bem, mas depois que se casam, então vem as provas e as lutas da vida. Viu, irmão Felipe? Irmã Suzana? Depois que vocês casam, vem as lutas e as provas da vida. É aí que vocês têm que estar tão enamorados que se entendam. Porque o namoro não é só aquela fase que nós passamos lá atrás. Vocês vão ser namorados por todo o tempo. Vocês vão estar apaixonados um pelo outro por todo o tempo. Quando tu estás desgostoso com ela e ela contigo, ainda devem se entender. Porque assim é com Cristo também. Vê você? Temos que estar tão enamorados dele até o ponto que quando pedirmos algo a ele e ele não conceder, isso não nos estorva de nenhuma maneira. A única maneira de chegar a este lugar é chegando a ser participantes de sua natureza divina, e logo entenderemos por que foi que não pôde conceder tal coisa. Talvez naquele momento ele vai falar não para ela. O marido, tendo uma visão maior, pode falar: amor, nesse momento não. Ela vai ficar chateada, mas esse amor, eles estão a um ponto tão grande de estar enamorado um ao outro,
que ela perdoa aquilo, ela releva aquilo, e muitas das vezes ela vai ver lá na frente que ele tinha razão, né? E nada impede do homem também pedir um conselho, verificar com a mulher: amor, vamos fazer isso? Vamos tomar essa decisão? Então compartilha essa responsabilidade, que é o casamento dos dois, que forma o casamento, são as duas partes, né? Então vamos nos pôr de pé, vamos orar. Próximo domingo a gente segue no assunto. Próximo domingo a gente vai tocar aqui sobre o início da vida conjugal, as adaptações, conhecimento de um com o outro, aprendizado constante, estabelecer um lar cristão, tarefa, deveres, comunicação. Senhor Jesus, amoroso Pai Celestial, te agradecemos por esse tempo, Pai, que o Senhor nos deu. Possa o Senhor selar essas palavras nos nossos corações, nas nossas almas. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. E aquilo que falta, o Senhor possa completar na vida de cada um, ó Pai. No precioso nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus.